Kathleen, e o que que tu acha que prejudica mais a criança, assim, é o excesso de rigidez ou a falta de limite? Novo eu. Eu acho, Fer, que na minha opinião é a falta de limite, porque na permissividade a criança acaba ficando, a criança que está num ambiente muito permissível acaba ficando sem bússola, sem um norte, né. Então, as 2 têm um impacto gigantesco, né, porque acaba modificando também a forma como a criança vai se desenvolvendo e se posicionando, nas relações, né. Por exemplo, no autoritarismo, a criança vive num contexto que os limites são muito inflexíveis, que existe regras demais, que ela é muito cobrada, muito exigida, né, existe punição constante pelos erros, às vezes até por pequenos erros, né. Então, esses impactos podem fazer com que essa criança seja uma criança mais ansiosa, com que ela tenha dificuldade de se relacionar, com que ela tenha medo de errar. Então, às vezes, é uma criança que não se posiciona, em algumas situações, é uma criança que não busca explorar outros ambientes, às vezes é uma criança que está numa pracinha, não vai brincar porque tem medo de como é que vai ser recebida, justamente por estar nesse ambiente que é um pouco mais rígido, né, então a gente já vê que os impactos eles são bem grandes. E na permissividade, que eu acho que acaba sendo esse ponto, assim, que eu acho que é um pouco mais complicado, que acaba tendo um impacto muito maior, e na permissividade, então, eu acho que, acaba sendo um pouco mais pesado, porque existe essa falta de orientação, essa falta de limite, né, porque às vezes a criança é muito mais fácil tu lidar com uma criança que não te gera nenhum desconforto, que não te gera nenhuma responsabilidade afetiva, assim. A criança tá ali sentadinha no seu iPad, brincando do que quiser, e se tu tiver que intervir de alguma forma, tu tenta se posicionar da menor forma possível, né, isso é na permissividade. Isso também vai gerando impactos, né, Fer, porque é uma criança que depois tem dificuldade de lidar com frustração, porque tudo que ela faz dentro do ambiente que é seguro para ela, ela vai entendendo que: "Bom, eu posso fazer o que eu quero na minha casa, então eu posso fazer o que eu quero em qualquer lugar". Então ela vai se posicionando dessa forma depois nesses outros ambientes, né. Ela tem pouco autocontrole, então é uma criança que tem dificuldade também, às vezes, até de se regular, de entender o que está acontecendo com ela. Por quê? Porque os pais não ajudam ela a entender, as regras, e aí é uma criança que, se não privada de experienciar isso, sabe. É uma criança que não se conecta com o sentimento, e aí, quando ela vai para um outro contexto, ela não sabe como lidar com a frustração, com o autocontrole, porque aquilo ali é algo novo para ela, né, porque no ambiente que é seguro, ela também não lida com isso, né, não experiencia isso. E isso acaba gerando, muita insegurança interna nela também. Mas são pais aí que não conseguem lidar com as próprias emoções, logo, sempre que aparecem emoções nas quais eles já não sabem lidar com eles mesmos, tem uma criança aí na frente que eu também não sei lidar, logo eu deixo que tome as rédeas, porque assim também fica mais fácil para mim. Fica cômodo. Exato, exato. Fica cômodo. Fica cômodo e tu não precisa se impor, né. Fica fácil de ser pai, né, porque hoje em dia tu vê que, nessa linha da permissividade, a maioria das crianças elas estão usando muitas telas, né, porque tu delega a educação pra tela, né. "Ah, fica ali sentadinho 5, 6 horas e vai ficar numa boa, vai ficar tranquilo, eu vou poder fazer outras coisas, não vou precisar, eh, lidar com a frustração da criança, não vou precisar acolher, não vou precisar fazer nada, né, a criança vai ficar ali na tela, sem problema nenhum".